Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na arte e na ciência de conversar com a inteligência artificial. Vamos descobrir como transformar comandos bem simples em diálogos que extraem resultados assim brilhantes e super precisos. É aqui que a gente revela o verdadeiro poder por trás dessas ferramentas. Pois é, quem nunca passou por isso, né? A gente faz uma pergunta que parece óbvia, mas a resposta que vem da IA é toda confusa, incompleta ou, pior, está simplesmente errada. Dá a impressão que estamos falando idiomas completamente diferentes. Mas olha, existe uma chave para destravar todo esse potencial da IA. E essa chave se chama engenharia de prompts, que é basicamente a arte de dar as instruções perfeitas. Ok, vamos entender isso a fundo. Formalmente falando, engenharia de prompts é sobre criar o input ideal, a entrada de texto perfeita. Não é só sobre fazer perguntas, mas sim sobre construir essas perguntas de um jeito que guia a IA para o resultado exato que a gente quer, controlando o formato, o raciocínio e o conteúdo. Então, para a gente aprender a criar o prompt perfeito, primeiro a gente precisa entender uma limitação bem grande dos modelos de IA. A memória deles é surpreendentemente curta. Parece meio estranho, não é? Uma máquina que é super inteligente, mas que esquece as coisas. Só que isso acontece por causa de uma restrição que está lá no design fundamental dela. Pense na janela de contexto como se fosse a memória de curto prazo da IA. Ela só consegue lembrar uma certa quantidade de texto de uma vez só. E esse texto é medido em tokens, que são basicamente pedacinhos de palavras. Toda a conversa, tanto as perguntas quanto as respostas, precisa caber dentro dessa janela. E o que acontece quando essa memória de curto prazo fica cheia? A IA simplesmente joga fora as informações mais antigas para abrir espaço para as novas. Esse processo, chamado de truncamento, significa que a IA literalmente esquece o começo da conversa. Então, como é que se resolve um problema de memória desses? A solução é genial. Em vez de tentar socar mais informação na memória da IA, a gente dá para ela acesso a uma biblioteca inteira. Essa arquitetura é conhecida como RAG, que vem do inglês Retrieval Augmented Generation. Funciona mais ou menos como dar para a IA uma prova com consulta. Ela não precisa memorizar tudo, só precisa saber onde encontrar a informação certa na hora certa. O mais interessante aqui é como isso consegue dar a volta no limite de memória. Primeiro, o sistema vai lá e recupera só os trechos exatos de que precisa de uma base de dados externa. Depois, ele aumenta o prompt original com essa informação. E por fim, a IA gera a resposta usando só esse pacotinho de dados super focado, ignorando todo o resto. Mas olha só, mesmo com a biblioteca à disposição, a IA ainda precisa de um bom guia. E um prompt bem feito num sistema RAG é o que impede a IA de alucinar. Sabe, quando ela começa a inventar fatos? O prompt é que define uma persona, força a IA a se ater estritamente aos fatos que foram fornecidos e ainda dita o formato exato da resposta. Certo, agora que a IA tem acesso à informação, o próximo desafio é ensinar ela a usar essa informação para raciocinar. Porque ter acesso à biblioteca é uma coisa, pensar de forma lógica é outra bem diferente. Por padrão, esses modelos de linguagem são feitos para prever a próxima palavra, não necessariamente para resolver problemas lógicos complexos. Então, às vezes, eles pulam direto para a resposta errada só porque ela parece estatisticamente mais provável. E esse exemplo aqui ilustra a diferença de um jeito brilhante. Como prompt simples, a IA erra feio. Mas quando a gente adiciona uma frase simples como "vamos pensar passo a passo", a gente força a IA a mostrar o raciocínio dela. E aí, ela chega na resposta correta. Essa técnica se chama Chain of Thought, ou cadeia de pensamento. Basicamente, ao forçar a IA a detalhar o raciocínio, ela acaba simulando um processo de pensamento mais humano, quebrando problemas complexos em etapas menores, e isso aumenta drasticamente a chance de acertar a resposta. Bom, agora que a gente já entendeu como dar memória e raciocínio para a IA, vamos explorar umas técnicas para refinar ainda mais as instruções. Isso envolve ensinar pelo exemplo, e como vamos ver, dominar essas técnicas também é fundamental para entender os riscos de segurança. Existem 3 maneiras principais de ensinar uma IA dentro de um prompt. A zero shot é quando não damos nenhum exemplo. A one shot é quando damos um único exemplo para guiar o estilo. E a few shot é quando a gente fornece vários exemplos para ensinar um padrão bem mais complexo. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte:
Quando a precisão é algo absolutamente vital, a melhor estratégia é combinar múltiplos exemplos, que é a abordagem few shot, com a técnica de raciocínio passo a passo da cadeia de pensamento. Isso dá para a IA um modelo muito claro do que ela precisa fazer. E é impressionante a gente pensar em como tudo isso é recente. A arquitetura, que é a base dos modelos de hoje, surgiu em 2017. As soluções para memória e raciocínio, que a gente acabou de ver, foram publicadas em 2020 e 2022. É um campo que está evoluindo numa velocidade incrível. Mas com um grande poder, sempre vem um grande risco. E essa simples frase, quando é inserida num prompt por alguém mal intencionado, pode ser usada para sequestrar o comportamento de uma IA. Isso se chama injeção de prompt. É um tipo de ataque que engana a IA para que ela ignore as regras de segurança originais e siga novas ordens, o que pode levar a vazamento de informações confidenciais ou à execução de ações bem prejudiciais. Esse ataque pode ser direto, com um comando malicioso colocado ali na cara, dentro do prompt, ou pode ser indireto, que é muito mais perigoso, como quando uma instrução maliciosa está escondida num site que a IA está lendo para fazer um resumo, por exemplo. E tudo isso nos deixa com uma questão para o futuro. Conforme os modelos de IA ficam cada vez mais poderosos e presentes em tudo, talvez a habilidade mais valiosa não seja a de construir um modelo em si, mas sim a capacidade humana de dar as instruções certas, a arte de fazer a pergunta perfeita.